Sejam bem-vindos ao Arqueocast, seu podcast de arqueologia. E nesse primeiro episódio nós vamos falar um pouco sobre a arqueologia, o que é a arqueologia e um pouco dela aqui no Brasil. Aqui é Carla Moreira, aluna do terceiro período de arqueologia na UERJ. Eu me chamo Diego Sherman, sou aluno da graduação da UERJ. E a gente vai começar falando sobre por que a gente escolheu a arqueologia. Quais foram os motivos que levaram a gente a escolher a arqueologia? Então, para começar, me diz aí, Carla, como que você chegou à arqueologia? Quais foram os motivos que fizeram você pensar em fazer arqueologia? De onde surgiu essa vontade de fazer arqueologia aí com você? Bom, Diego, eu sempre tive um gosto muito tendencioso para as matérias de humanas no ensino médio, e quando chegou no meu terceiro ano, eu quis um curso que se encaixasse nesse meu gosto. Então eu fui procurando, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não queria fazer História e Geografia, por ser matérias de muita leitura. Até que eu encontrei arqueologia na UERJ, e aí eu percebi que a arqueologia é um mundo, né? Ela é muito interdisciplinar, envolve muito trabalho de campo, leitura, laboratório, e aí eu percebi que essa poderia sim ser uma possibilidade para mim. Agora, para você, o que fez você escolher arqueologia? Bom, para mim, eu tive uma jornada bem interessante, bem interessante e bem variada, assim, até chegar na arqueologia. Eu sempre gostei muito de humanas, embora goste também de muita coisa das ciências exatas. Eu tenho uma coisa assim com conhecimento geral, assim, você entender um pouco de cada coisa para a gente poder conseguir articular as ideias e conseguir entender o mundo melhor. Então você acaba tendo que circular por vários tipos de ciências, né? Por vários tipos de conhecimento. E então eu gosto muito de humanas. Eu comecei até a fazer história. Eu fiz história à distância pelo CEDERJ, porém por motivos financeiros e por questão de tempo e outras coisas que aconteceram, eu não pude continuar e tive que parar. Aí eu parei, fiquei alguns anos sem fazer graduação nenhuma, sem fazer nada. E foi que depois eu fui descobrindo arqueologia aos poucos. E principalmente com essa questão do trabalho manual. Eu gosto muito de acampar, então a gente acaba ficando muito ligado em relação a técnicas primitivas de acampamento, técnicas primitivas para fazer fogo, técnicas primitivas para fazer lâminas. Todo esse conjunto de técnicas que a gente chama de primitiva para poder estar sobrevivendo na floresta, então sempre fui muito ligado nisso. E procurando entender, né, como que isso se dava, né? Então você conhecendo essas técnicas, isso foi me aproximando também desse lado material da arqueologia, que é a arqueologia, né? Então eu fui indo para a arqueologia por esse caminho. Uma hora apareceu na minha cabeça, eu vou fazer arqueologia. E eu peguei e comecei a procurar onde é que tinha curso, como é que era, como é que eu fazia e tal. E aí foi que eu achei que o mais perto que tinha que era esse na UERJ, e cá estou eu, né, fazendo arqueologia na UERJ. Mas então, Carla, o que você pode me dizer nesse tempo que a gente está fazendo, você está fazendo o curso de arqueologia? Tem como a gente dizer o que é arqueologia para o nosso ouvinte? Olha, essa pergunta, viu, é muito difícil para mim. Eu tô com 1 ano de arqueologia, mas eu sinto que eu ainda não tenho capacidade para responder ela, porque a impressão que eu tenho é que a arqueologia é um conceito, uma disciplina, uma matéria, uma profissão muito ampla e muito difícil de você enquadrar num conceito certinho. Você consegue dar definições diferentes, mas ela sempre fica com um déficit, com uma brecha, sabe? Que você pode encaixar mais coisas. Então, eu acho que eu vou passar essa pergunta para você, Diego. E aí, você consegue definir o que é arqueologia? Bom, eu poderia dar uma resposta assim a mais simples assim para o nosso ouvinte, e eu acho que ela é uma que serve para situar, acho que bem a pessoa que está pensando em fazer arqueologia, né? E que está começando na arqueologia também, né? Pela minha leitura, pelo meu estudo dentro desse 1 ano de graduação, que o que a gente mais ouve falar, né? Para a definição de arqueologia, que é a ciência que estuda o homem através dos vestígios materiais deixados pelo homem ou que possam ajudar a entender a história do homem pelo vestígio material. Então seria todo esse conjunto de vestígio material.
tem pessoas que falam que são vestígios, artefatos culturais, vestígios culturais que servem para entender como é que o homem vivia. Mas isso, no meu entender, seria todo tipo de registro material, independente de tenha sido feito intencionalmente pelo homem ou não, mas que possam ajudar a explicar como vivia um determinado grupo de pessoas em determinado período de tempo. Continuando, a arqueologia ela é uma ciência humana, então ela tem todo um conjunto de metodologias para você poder estar trabalhando com as ciências humanas, em específico com a arqueologia, para você conseguir estar fazendo o seu trabalho. Então, coisas que eu posso dizer assim, de como ela funciona, é que, quem vai entrar não se engane, você não vai viver só de escavação. Então, uma coisa que a gente logo aprende é que escavação é a mínima parte do trabalho do arqueólogo. Então, eu posso ajudar a dizer o que é arqueologia, dizendo o que não é arqueologia, né? Então, arqueologia não é caça ao tesouro, né? Não é Indiana Jones, não é essa coisa que está consolidada no senso comum, né? Então, você faz arqueologia como? Principalmente não caindo nesse senso comum, né? Então, você tem a escavação, que é uma pequena parte de todo o trabalho do arqueólogo. Depois que ele escava, ele produz tanto material que ele passa muito tempo analisando aquele material. E mais importante do que só coletar o material é você interpretar aquele material para você poder dar respostas de como vivia aquele povo. Então não é uma simples caça ao tesouro, onde você vai lá, pega aquilo tudo e se torna um herói porque conseguiu resgatar uma coisa grandiosa. Não, não é. Pelo contrário. Às vezes pequenos detalhes que possam ser insignificantes ao olhar de um leigo, ele é muito importante para ajudar a contar como que vivia um povo. É por aí que a arqueologia funciona. Então, para a gente quebrar um pouco esse senso comum aí, que às vezes vem pela mídia, vem pelo cinema, vem pelas artes, vem por reportagens que trabalham com a ideia de uma arqueologia fantástica, da grande cidade descoberta, do grande achado, do grande pote de tesouro que o arqueólogo X achou. Isso nem é tão relevante assim para a arqueologia. E geralmente essas matérias jornalísticas elas são muito tendenciosas e enviesadas e não refletem de fato o que é a arqueologia, né? Então eu pergunto para você, Carla, sobre isso e do que a gente pensava do que era arqueologia e de quando a gente começa a fazer o curso, o que mudou para você no entendimento do que é arqueologia agora, depois que você já começou a fazer o curso? É basicamente isso que você falou, Diego. Para mim, principalmente, foi o que mais mudou. Foi quebrar essa figura do Indiana Jones e da Lara Croft e do trabalho de campo e do laboratório, que não é apenas isso. Quando eu entrei em arqueologia, eu achava que você não teria tanta leitura, e é muito pelo contrário, você tem muita leitura, basicamente leitura. E é isso que faz te diferenciar de uma pessoa comum para um arqueólogo, você saber perceber as diferenças e pequenos detalhes do que você encontra. A escavação não era como eu imaginava, eu achava que era algo totalmente não tanto sistemático como ele é. Eu achava que você descia 1 metro só no pincelzinho ali, e muito pelo contrário, você usa ferramentas um pouco mais brutas, mas sempre tendo muito cuidado para não danificar a peça. Enfim, foi isso que mudou em mim. Aproveitando que você já fez um trabalho de campo em escavação, embora infelizmente ele tenha sido pausado, né, por conta do isolamento do Covid-19, mas o que você pode dizer assim da sua experiência, um breve resumo assim da sua experiência no trabalho de campo, dicas assim ou coisas que você poderia falar para quem quer fazer o curso de arqueologia ou quem já está fazendo o curso de arqueologia mas ainda não fez um campo com escavação arqueológica mesmo, né? O que você poderia falar para a gente aí, para matar nossa curiosidade de quem ainda não foi para o campo de arqueologia? Olha, o principal conselho que eu dou é use blusa de manga, porque o sol castiga, viu? Mas é isso, proteção, use blusas de manga, calça, uma botina se puder. Aliás, dependendo do lugar que você vai escavar, eles até deixam e não faz tanto mal você usar tênis.
mas basicamente use bota de fazer trilha, de trabalho de campo mesmo. E o trabalho do trabalho de campo, ele é muito braçal. Ele cansa. É enxada, é colher de pedreiro, é puxar terra, o braço dói, a coluna dói. Depois, quando você chega em casa, se é que você pode ir para casa depois, você se sente morto, porque é muito difícil, é muito cansativo. Mas ele é muito gratificante quando você encontra alguma coisa e você olha aquilo, você entende o que você está encontrando, ou mesmo que depois você vai entender melhor sobre o que é aquilo, você se sente, sabe, realizado. Você se sente que está fazendo alguma diferença para o mundo, sabe? De você olhar aquilo e você entender o que está acontecendo. Já que eu falei um pouco de como é uma escavação no Brasil, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Diego, sobre um panorama da arqueologia, aqui no Brasil especificamente. Bom, para falar de um panorama aqui no Brasil, da arqueologia no Brasil, eu falo assim de uma maneira bem resumida, até porque eu também não tenho conhecimento tão aprofundado sobre, né? Porque a gente está no início da graduação, mas a arqueologia aqui no Brasil, ela reflete, obviamente, inevitavelmente, um panorama internacional. E esse panorama internacional, a gente pode destacar assim, dois polos que orientam assim, as abordagens arqueológicas no mundo. Um é o norte-americano, nos Estados Unidos, e o outro uma forma de fazer arqueologia europeia, principalmente ligada à França. O que acontece? Qual a diferença assim, que eu posso apontar assim, de um para o outro? Uma é, na Europa, o fato da arqueologia ter surgido lá e também ela tem um forte vínculo com a história, com a ciência histórica. Então isso dá para ela características diferentes. Também o interesse muito grande na Europa de tentar avançar na ciência arqueológica, tanto lá quanto fora, né? Eles exportam esse modelo, eles vão para os outros países para também fazer pesquisa arqueológica, então eles fazem arqueologia na Europa e também fazem fora com os seus métodos e esse seu estilo de fazer arqueologia. E nos Estados Unidos, né, aqui na América, no Novo Mundo, a arqueologia ela está muito mais ligada à antropologia. Inclusive nos Estados Unidos a arqueologia ela é como se fosse uma sub-área da antropologia, enquanto na Europa ela está muito mais ligada à história. Então isso acaba fazendo com que você tenha abordagens diferentes, né, na arqueologia na Europa e nos Estados Unidos. Isso a grosso modo. Obviamente que você tem cientistas que trabalham com esse ou aquele método, né? Mas a grosso modo a gente poderia dizer isso. E aqui no Brasil a gente acabou refletindo um pouco de cada um. A gente teve uma influência francesa, europeia no caso, e a gente também teve uma influência norte-americana também. Então a gente aqui acabou sendo influenciado um pouco por cada uma dessas correntes arqueológicas diferentes que estão presentes aí, né, no mundo. E então, aí agora eu passo para você, Carla, para você falar um pouco para quem está querendo fazer a graduação, que ainda não começou, quais são as graduações que tem pelo Brasil? São muitas? São poucas? Você tem um número para apresentar para a gente sobre a questão das graduações aqui no Brasil? Ela é igual a um curso de engenharia? Ela é igual a um curso de geologia que a gente acha em qualquer lugar? Ou como é que é isso? As faculdades de arqueologia são bem limitadas. No Brasil, a gente tem um total de 14 graduações, sendo a mais antiga de 2005, chamada Univasf, Universidade Federal do Vale São Francisco. Dessas 14 graduações, 2 delas são privadas, que é a PUC Goiás e a Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. A maioria das graduações de arqueologia, elas se encontram no norte ou no nordeste do Brasil, tendo apenas a UERJ e a Unimes como representante do sudeste, sendo pública apenas a UERJ. Obrigada por nos ouvirem. Esse é o Arqueocast, o podcast de arqueologia. Se você gostou desse episódio, considere nos seguir nas redes sociais para acompanhar assim o nosso futuro trabalho. Se você gostou, compartilhe com seus amigos para ajudar a divulgação da arqueologia. É isso aí e até o próximo episódio.